Olá pessoal, continuamos aqui a aula em introdução das disciplinas Administração Financeira 1 e 2, parte 3, maximizar valor versus propósito. O estabelecimento do objetivo maximizar valor traz alguns pontos positivos, principalmente dois. Tem forte suporte teórico e literatura estabelecida e permite o uso de métodos e ferramentas aplicáveis de forma objetiva para a sua verificação. Como ponto dúbio, que pode ser positivo para os defensores e negativo para os críticos, está o fato de ser um único objetivo. Para os defensores, um único objetivo dá foco à gestão, permite à gestão direcionar e tirar o máximo de sua atuação. Para os críticos, um único objetivo limita a atuação da empresa. E com isto, nós começamos a discussão que está presente nesta terceira parte. Uma discussão que tem crescido nos últimos anos, principalmente por questões ambientais. Uma discussão que está tanto no meio acadêmico como no mundo empresarial. Para começarmos, vamos olhar a questão que diferencia o interesse dos donos da empresa, dos stockholders e as outras partes interessadas, os stakeholders, que são os empregados, credores, fornecedores, as pessoas, as comunidades, a questão ambiental. Nós temos uma pergunta para começar essa discussão, que é a seguinte: olhando os stakeholders, se uma empresa não cuida de todas as partes relacionadas, ou seja, dos stakeholders, se essas empresas não cuidam do todo, quem paga a conta quando ela falha em cuidar de todas as partes relacionadas? Nós podemos olhar como exemplo os desastres ambientais que nós vimos aí nos últimos anos, alguns muito noticiados pela imprensa, como o da British Petroleum. Aí nós temos no Brasil Samarco, e olhamos os sérios desastres ambientais, pessoas pagando a conta, o ambiente pagando a conta, os acionistas da empresa pagando a conta, os executivos da empresa respondendo por processos civis. Nós temos também o exemplo de Brumadinho, mesma coisa, pessoas, ambiente, acionistas, detentores de previdência que aplicavam na empresa responsável por isso. Nós vemos o quê? Toda uma ampla gama de atores pagando a conta. E isso motiva o quê? A discussão se a empresa tem que ter foco nos seus stockholders, nos seus donos, ou tem que ter foco nos interesses de todas as partes relacionadas. E como eu disse, essa discussão está no mundo acadêmico. Temos aqui uma matéria da Economist de 2018. Vejam só, esta matéria traz três importantes autores: Colin Mayer, o clássico Milton Friedman e aqui Hart e Zingales. Vejam só, o artigo começa falando de um novo livro desse professor de Oxford que mostra, que traz a questão seguinte: uma companhia deve ter um propósito que seja mais amplo que a acumulação de lucros. E essa matéria volta lá para Milton Friedman, que é o clássico nisso, que deixa muito claro no seu estabelecimento teórico que há e somente uma responsabilidade social de um negócio, que é direcionar os seus recursos, as suas atividades para aumentar o lucro, desde que a empresa esteja, na afirmação deste autor, respeitando o quê? As regras do jogo. O que seriam as regras do jogo aqui? Respeitar o ambiente legal, respeitar o que a empresa tem que cumprir, que foi estabelecido pela sociedade. Há um outro trabalho
Hartz-Ingales aqui, que falam exatamente o contraponto disso. A lucratividade não pode ser apenas o critério. A riqueza dos acionistas são afetados por quê? Por outros fatores, que incluem o quê? Questões sociais e ambientais. Ou seja, a empresa teria que estar trabalhando para quê? Por um propósito, e não apenas para quê? Para trazer valor, agregar valor, maximizar valor para os seus acionistas. Esta é a discussão que está onde? Que está no meio acadêmico. Este é só um exemplo de matéria que trata sobre isso. A discussão está também no meio empresarial. Veja só, esta matéria traz o seguinte: valor para o shareholder, ou seja, para o dono da empresa, não é tudo. E aí nós temos o quê? Essa matéria vem de uma associação, essa matéria reporta uma declaração de uma associação, é uma associação americana que reúne os CEOs, os presidentes das maiores empresas americanas, que desde 1978 emite princípios de governança corporativa. E desde 1997, esta associação tem estabelecido que a principal razão de existência de uma organização, de uma empresa, é servir os seus donos, os seus shareholders. Vejam só, aqui está, eu trouxe trechos da declaração que coloca isto em 1997, vários trechos para depois vocês olharem. Leiam depois com atenção o que eu sublinhei aqui, porque vocês vão comparar esta declaração de 1997 com a declaração que está vigente, que é a de 2019. Veja o seguinte, na declaração de 2019, esta associação está trazendo que uma empresa, uma corporação, ela tem que servir todos os americanos. Um ponto falho aqui, um ato falho, só para abrir um parênteses, comentar rapidamente, não deveriam as empresas americanas que são mundiais não estar preocupadas apenas com os americanos? Fecho parênteses. Seguindo na declaração, nós temos aqui que a declaração em agosto do ano passado, de 2019, o compromisso das empresas, com o quê? Com todos os stakeholders, com todas as partes relacionadas. Clientes, empregados, fornecedores, as comunidades e os acionistas, os donos das empresas. E nesta declaração vigente de 2019, eles compartilhando o quê? O compromisso com todos. E aí o compromisso eles estabelecem da seguinte forma, olha só, entregar valor para os clientes, investir nos empregados, tratar corretamente, eticamente os fornecedores, suportar as comunidades onde as empresas estão estabelecidas, gerar valor de longo prazo para os acionistas. Olha só, todos são essenciais. Esta é a declaração e a discussão nesse mundo empresarial. Essa declaração assinada, como eu disse, pelos CEOs das maiores empresas americanas, ou seja, a turma de peso do capitalismo americano, todo aqui assinado. E aí nós voltamos um pouquinho para a nossa discussão acadêmica. E eu trago um trecho aqui do livro que nós estamos usando como bibliografia básica. Olha só, lembre-se que os acionistas de uma empresa são proprietários residuais. Se os acionistas estão ganhando porque a parte residual está crescendo, então é porque todos os outros também estão ganhando. Veja que isso tem uma associação muito forte lá com aquela declaração, com aquela afirmação do Milton Friedman, que é o clássico um dos clássicos nessa literatura. Bom, eu deixo aqui um ponto para vocês refletirem.
Se você for seguir em finanças ou contabilidade, na área empresarial ou na área acadêmica, vale estar atento, tem um errinho aqui, vale estar atento a esta discussão. Para começar a pensar, compare a declaração de 1997 com a de 2019. A mudança na essência? Voltem naquele ponto que eu sublinhei da declaração de 97. Vejam o que está escrito lá. Elas mudariam a gestão financeira de uma empresa, ou seja, o que está estabelecido na declaração de 2019, mudaria o que deveria ser o foco da gestão financeira de uma empresa? E aí eu pergunto aqui, olha, a empresa que não entregar valor para o cliente, que não investir em empregados, que não tratar de forma correta e ética seus fornecedores, a empresa que não suportar as comunidades onde está estabelecida, a empresa que não respeitar as pessoas e o ambiente, será bem-sucedida? Reflitam sobre isso. A empresa que não fizer tudo isso, conseguirá gerar valor de longo prazo para o seu dono, para o seu shareholder? Olha, será que o objetivo da gestão financeira vai mudar? Para a nossa disciplina aqui e para a atuação de vocês, essa é a grande questão. Será que uma nova matriz teórica e métodos e ferramentas de análise que contemplem objetivos amplos para todos os stakeholders se estabelecerão? Ou todos estes pontos são e continuarão sendo o meio para se chegar ao objetivo já estabelecido de agregar valor no longo prazo para os shareholders, para os donos? A discussão está aí, é uma discussão interessante, é uma discussão que norteará a atuação acadêmica como a atuação empresarial para os próximos 20, 50 anos, principalmente por conta das questões ambientais que o mundo todo está muito preocupado. Reflita e acompanhe essa discussão. Veja só, eu entrei aqui no Google nos dias 6, 7 de agosto, apenas para tirar manchetes e mostrar para vocês como que essa discussão está acontecendo. Então tem aqui, olha, manchetes do Financial Times, manchete do Wall Street Journal e manchetes da Economist. Muito bem, com isso nós terminamos a parte 3, que discutimos um pouco e deixamos a reflexão para vocês de maximizar valor versus propósito, versus a empresa ter um propósito maior que o de maximizar valor. Qualquer comentário sobre essa aula, por favor, me enviem. Até a próxima.